Gosto Pronto, muito. ainda bem. Então, olha, vamos dar início à nossa rubrica dedicada aos mais pequeninos, Génios com Chupeta, e para isso contamos já aqui sentada ao nosso lado com a doutora Clementina Almeida. Bem-vinda. Olá, viva! Tudo bem? Bem disposta? É com muito prazer que a recebemos e hoje, então, acho que o meu caríssimo colega Ricardo tinha razão, só a nossa conversa vai ter como protagonistas... Gêmeos. Exato. Ou seja, íamos falar um bocadinho do... Vamos falando do sono em Da algumas... gestão. Da gestão do sono dos gêmeos, não é? Do sono e não só. Hoje falaríamos ok. de sono, Tá ou bem. seja, das questões da logística à volta do sono. Se os Sim. outros bebês muitas vezes têm dificuldades e os pais se queixam Nem quero das imaginar os noites que gêmeos. não dormem, imaginando dois, a coisa é provável que se complique um bocadinho e há pequenas coisas que nós podemos fazer. Desde logo tomarem em consideração que os gêmeos, ao contrário dos bebês que nascem sem gêmeos, não é? Sem irmãos, muitas vezes nascem antes do tempo e por isso, quando depois estamos a colocá-los, e passam às vezes tempos em incubadoras, por exemplo, e isso vai alterar a forma como lidamos com o sono, com a ausência do sono deles. Começando por assumir os bebês com idade gestacional e não a idade de facto desde o nascimento. E isto é muito importante, ou seja, não comparar, por exemplo, os gêmeos que têm 1 mês de idade com outros bebês com 1 mês de idade, mas sim ter em consideração a idade gestacional, porque eles vão reproduzir muito mais a vida intrauterina do que os outros, ou seja, é como se estivessem um pouquinho atrasados e, portanto, há ritmos que ainda não estão estabelecidos como estariam se tivessem nascido ao fim das 38 ou das 40 semanas. Portanto, começar por aí, por imaginar que eles são um bocadinho mais novinhos do que realmente aparentam. Por outro lado, aí outra questão importante, imaginar que apesar de eles serem gêmeos, são 2 indivíduos completamente diferentes. E como nós já falamos aqui, que há uma variabilidade enorme em termos de padrão de sono dos bebés, de todos os bebés, naquele caso, e por muito que eles estejam os dois juntos, eles também podem ter padrões de sono completamente diferentes. Podem ser semelhantes ou não. Portanto. Exatamente, ou seja, teremos que ter, claro que o ideal é começar por criar aquela dita rotina de que já falamos, ou seja, os básicos, não é? A rotina, o dia e a noite. O que serve só para um, serve na tentativa de imprimir também esse ritmo aos dois. Exatamente, mas poderemos ter alguma dificuldade no sentido, ou seja, não forçar a rotina porque ela torna-se um elemento de stress muito mais do que qualquer coisa que possa ajudar, sendo os bebés diferentes, não é? Depois, algumas questões muito práticas, não é? Devem ou não dormir os dois no mesmo berço, no mesmo quarto, devem dormir com os pais, como é que é? Não há evidência científica de que o facto de eles não dormirem ou dormirem juntos tenha maior probabilidade de sobreaquecimento, de SIDA, portanto morte súbita, e o que há sim é a evidência de que, tendo em conta que os bebés, e é fácil perceber isto, tiveram quase 9 meses, ou 8 meses, ou 7 meses dentro da barriga juntinhos, é muito natural que seja mais calmante para eles continuarem a estar juntinhos, pelo menos nas primeiras 4 semanas, 5, 4 a 6 semanas. Juntinhos no mesmo berço? Juntinhos no mesmo berço. E depois há várias posições, ou seja, há bebês que gostam de estar lado a lado, há bebês que gostam de estar em V, pezinhos com pezinhos, há bebês que gostam de estar assim, cabeça com cabeça, pés para os lados, ou seja, há várias possibilidades, mas a verdade é que no início eles beneficiam em termos de ritmos. Esse cuidado da respiração. Claro que sim, e por isso é recomendável um arranjo em termos de mobília no quarto para que eles possam dormir junto com a família, ou seja, para que possam estar no seu berço, nos seus locais, mas próximos o suficiente para que de facto os pais possam vigiar. É óbvio que assim, estes benefícios são para os bebés, não representam necessariamente maior número de sono para os pais. Portanto, são coisas distintas. Claro. Ajudam-nos muito a conseguirem estabilizar os seus padrões de respiração, de ritmo cardíaco e que vão beneficiar depois o padrão de sono também. Quando os bebês começam a mexer-se um bocadinho, ou seja, a partir mais ou menos de 3, 4 meses em que começam a exercitar muita parte motora, aí provavelmente é mais aconselhável eles estarem separados, não necessariamente em quartos separados, mas também é possível.
para evitar que um desperte o outro. Ok? E se for só despertar, pode arranhar e... acontecerem várias coisas. Sim, tudo pode acontecer. A evidência não demonstra que haja perigos e demonstra sim que há benefícios. A partir de uma certa altura, o único perigo é que se acordam e depois acordando um, acorda o outro e é o caos instalado, não é? O que é que nós temos para ajudar? Em relação aos gêmeos, a questão da temperatura é altamente importante, ou seja, tendo em conta que muitos deles passaram algum tempo na incubadora, é importante que depois se tenha muita atenção à temperatura, ou seja, que o local esteja umidificado e que tenha uma temperatura relativamente um bocadinho mais quentinha do que aquela que seria habitual. Mas para se assemelhar à incubadora? No fundo, há o tempo que eles passaram numa unidade de cuidados especializados de recém-nascidos, não é? É importante a luz, a tal luz de presença, e aqui eu acho que nós nunca falamos destes dois pormenores, que é a luz de presença e o white noise, já falamos deles, mas terem cuidado em escolher os produtos, porque sim, algumas luzes de presença têm a luz azul e verde incluídas. A azul e verde é uma luz que, em termos de indução da produção da melatonina, ou seja, aquilo que nos faz adormecer, é muito semelhante à luz do dia e, portanto, não devem escolher lâmpadas de presença ou luzes de presença que incluam estes tons de azul e verde. Devem sim escolher aqueles que incluem os tons de laranja e amarelados e cor-de-rosas, porque são aqueles tons que se assemelham ao pôr do sol e, portanto, são indutores da melatonina. E ela pode estar ligada a noite toda, porque de algum modo vão estar a ajudar, são facilitadores do sono, não são reparadores, não é? Não são indutores, são facilitadores em alguns momentos. Quando há pouco dizia que não íamos falar apenas do sono, isto porque temos inevitavelmente que falar da amamentação. Sim. E bem sei que está também relacionada com o sono, porque eles vão acordar com fome, não é? Durante a noite. Antes disso, só falando da questão do white noise. O white noise é muito importante, em particular na segunda metade da noite, ou seja, mais até no último terço. Isto porquê? Porque a nossa pressão para o sono vai diminuindo, não é? Nós já falamos disto do círculo do ritmo circadiano e, portanto, ao longo da noite nós vamos tendo menos necessidade de dormir porque já estamos mais repousados. E aí é onde pode acontecer a tal disrupção do sono, ou seja, um deles gemer, um deles acordar e despertar o outro. Se nós tivermos o tal white noise, que é aquele som que faz com que o cérebro não fique atento a nada em especial porque é demasiado monótono em termos de som, não é? De pitch, faz com que se algum deles se mexer, se gemer, vai ficar esse som abafado pelo white noise e, portanto, o outro não vai despertar com isso. Nós já dissemos aqui que todos os momentos de sono REM que vão acontecendo de hora a hora são altamente vulneráveis ao despertar e altamente vulnerável é cair nesse papel e eles poderem despertar. Portanto, se nós tivermos um som de fundo contínuo e constante, ou seja, o ideal é que comprem não as aplicações que existem para telemóvel e que ficam durante 1 hora, porque o mais importante não é ter este som quando eles adormecem, é mais importante ter de meio da noite para diante. Portanto, uma máquina que funciona a noite toda é bastante útil, especialmente porque vai abafar também alguns sons que muitas vezes nós não nos apercebemos, mas que têm a ver com a hora que o vizinho se levanta, o chuveiro que está a ouvir-se na casa do lado, que para nós passa-nos despercebido, mas que é suficiente para eles despertarem. Sim, não é? e no caso portanto, de ter dois, um pode acordar e o outro pode manter... o outro, não é? Doutora Clementina, muito rapidamente a amamentação, que me parece o mais difícil. Continuamos para a semana, também não tem problema, mas a amamentação tem a ver com o facto de, às vezes, gerir, ou seja, ter em consideração que estamos a falar de bebés mais prematuros, entre aspas, e, portanto, vão necessitar, muitos deles, de mais mamadas durante a noite, não é? E que é importante, verdade, e que é importante ter uma ajuda suplementar aí, ou seja, a regra geral, acompanhar um enquanto o outro está a mamar, ou seja, o pai ter que... O curioso também é que os pais dormem menos quando são pais de gêmeos do que aqueles que não são, porque entram em ação com mais frequência, como é óbvio. E, portanto... São chamados mais vezes. Claro. A participar, não é?
Uma das indicações que se dá é, por exemplo, quando eles mamam antes de adormecer, fazê-lo meia hora antes num local que não esteja associado ao sono, ou seja, num local, por exemplo, num sofá, mas onde haja ainda luz, e depois passado meia hora, enquanto se está a dar de mamar ao outro, então colocar esse já num local mais apropriado com estas condições que falamos, temperatura, luz e silêncio, para que ele possa induzir o sono. Se for necessário e da vontade também de quem nos acompanha que este tema volte a estar em destaque no próximo espaço, na próxima semana, Génios com Chupeta, faça-nos o favor também, já agora, de demonstrar essa vontade e poderá fazê-lo através do nosso número habitual 760 300 620. Aliás, este é um número que serve também para ficarmos com o seu registro, para que o possamos depois contactar. E a propósito deste espaço Génios com Chupeta, poderá então demonstrar essa vontade de que este tema, o sono dos gêmeos, volte a estar e aqui com mais pormenor no espaço Génios com Chupeta, mas serve também para que nos dê algumas sugestões para este espaço, para serem abordados esses assuntos pela doutora Clementina Almeida e para retirar algumas dúvidas que tenha.